Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos pintar rosas azuis. Aqui no canal já tem um videozinho bem antigo pintando rosas azul, mas esse aqui vamos fazer de uma maneira mais atualizada. Então vamos lá? Eu começo meu trabalho, como sempre, lá pelo fundo. Aqui, ó, vou usar o erva doce e o verde musgo claro. Quem não tiver o verde musgo claro, pode usar o caqui, que a gente vai usar ele um pouquinho só para escurecer esse erva doce. Então, venho aqui, ó, contornando o meu trabalho, esfumaceio. No meu pratinho, eu tenho um pouquinho de aquarela silk, eu dou uma diluída nessa tinta no aquarela silk, que facilita, ó, bastante eu esfumaçar essa tinta no tecido, tá? Venho aqui, ó, vou contornando, ó. E por ser uma cor bem clara, quase nem vai aparecer, ó. Tô usando o pincel número 10, da 454. Não quero um fundo muito grande, quero um fundo bem pequeno. Então, ó, já venho aqui só com sujeirinha mesmo de tinta no pincel. Eu não levo pro tecido o pincel carregado de tinta na hora de fazer o fundo. E dessa maneira, ó, eu não tenho trabalho para esfumaçar. E também não fica manchado, tá? Ó. Venho aqui e vou fazer a mesma coisa em volta de todo o meu desenho. Nas folhas, eu já vou deixando a ponta aqui das folhas, ó, bem levezinho de tinta. Troco o pincel, pego o pincel número 4, venho com o verde musgo claro e vou dar uma leve escurecida só nos cantinhos, ó. Passo um pouquinho só e esfumaceio, ó. Nunca levo o pincel muito carregado de tinta. Bem pouquinha tinta no pincel, porque eu quero esse fundo bem clarinho. Venho aqui, ó, com bem pouquinha tinta, ó. E termino com esse verde musgo claro, antes de chegar lá no finalzinho do erva doce, ó. É só bem pouquinha tinta mesmo. E vou fazer isso em volta de todo o meu trabalho. Vou fazer mais um pedacinho, ó, erva doce, esfumaceio. A tinta vai em cima do risco, um pouquinho mais. E esfumaceio a tinta até ela sumir totalmente no branco, sem deixar manchas, ó. Quando eu tô chegando lá no final, de onde a tinta começou a sumir bem, eu levo mais o aquarela silk no pincel do que a tinta. Assim eu consigo, ó, sumir totalmente. Venho com um pouquinho do do verde musgo claro, passo a tinta aqui no cantinho e esfumaceio, ó. Tô com o pincel número 4 agora, da 454. Venho aqui, faço a mesma coisa. Sempre com movimento meio circulares. E dessa maneira, ó, vou conseguindo um fundo bem clarinho e sem manchas. Vou repetir esse processo em volta de todo o meu trabalho. Aqui, ó, só preciso passar o verde musgo claro, porque é lá no miolo das folhas, ó, das 4 folhas. Fundo todo feito, sem mancha, bem clarinho, assim como eu queria que ficasse.
tá bom? Agora, a gente vai na pintura das folhas, tá? Eu vou usar as seguintes cores: sépia inverno, verde grama ou verde ocre, e vou continuar com erva doce. Quem não tiver o sépia inverno e o verde ocre, pode usar no lugar do sépia inverno o verde oliva e retirar o verde ocre, tá bom? Mas mais pra frente eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer algumas misturas de cores que eu gosto. Eu uso bastante na minha pintura, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou fazer passo a passo para você aprender e tirar todas as dúvidas. Eu começo a minha pintura com sépia inverno, venho aqui, ó, e vou fazer, já determino o lado que eu quero, o lado mais escuro, venho aqui, ó, e preencho, vou preenchendo todo esse lado, ó. Começo aqui do pé da folha. Nunca levo o pincel muito cheio de tinta no tecido. Vou levando aos poucos e esfregando sempre o pincel no tecido para que a tinta penetre no tecido, tá? Levo a tinta, esse tom de tinta, até mais ou menos aqui assim, ó. Venho com verde grama. Faço a junção aqui, ó, bem certinho dessas duas cores. Um pouquinho mais. Eu sempre procuro umedecer o pincel no Aquarela Silk, porque a tinta daí, ó, desliza um pouquinho melhor e penetra melhor no tecido, tá? Trago essa cor até aqui assim. Venho com verde ocre e agora, ó, vou até no final da folha. Faço a junção dessa cor com o verde grama bem certinho. Venho aqui, ó. Um pouquinho mais. Agora, uma isca do verde do erva doce. Venho aqui, ó. Tinta só no cantinho do pincel. Deixo a tinta aqui. E puxo. Já tem videozinho aqui no canal ensinando a fazer essa folha, tá? Ó. Dou um espacinho. Deixo um pouquinho mais de tinta aqui. E com esse movimento, ó, de vai e volta. Se eu ver que há necessidade de reforçar aqui, ó, jogo um pouquinho mais de tinta. E com esse movimento de vai e volta, ó, eu consigo dar esse efeito aqui na folha. Só repetindo aqui o processo. Aqui desse lado mais escuro, ó, só vem com sujeirinha do pincel, bem pouquinho e puxo aqui pra baixo. Desse lado, vou fazer a mesma coisa. Um pouquinho do sépia inverno. Deixo aqui uma divisãozinha entre uma folha e outra, bem pouquinho, só pra mim não me perder. Tinta só de um lado do pincel. Levo a tinta bem em cima do risco. Venho com verde grama. Aqui, ó, vou fazer um risco em cima desse sépia inverno com verde grama para separar uma folha e outra. Dessa maneira, ó. Mais verde grama. E venho aqui já do outro lado. Faço a junção aqui bem certinho.
um pouquinho mais. Aqui nas folhas, uma ou outra, eu não preciso deixar trocar a mesma altura as cores. Então, eu posso deixar um pouco mais com verde grama, outras eu jogo um pouquinho mais do verde ocre. Por quê? Porque folhas nunca são exatamente iguais. E numa pintura, se a gente consegue esse efeito deixando uma mais escura, mais clara do que a outra, fica mais bonito, tá? Então, essa daqui, ó, eu nem usei o verde ocre, tá? Só usei o sépia inverno e o verde grama. E agora, eu já venho com erva doce. Jogo um pouquinho de tinta aqui e puxo, ó, lá pra beirada da folha. Um pouquinho aqui e puxo lá pra beirada da folha. E aqui, ó, eu consigo deixar a folha um pouquinho mais clara, com esse efeito, sem precisar jogar o branco, tá? Venho aqui desse lado só com a sujeirinha do pincel. E dessa maneira eu vou fazer todas as folhas. Agora, eu pego uma isca do verde soft, venho aqui, ó, com uma pincelada, eu consigo, ó, a dobrinha da folha. Tinta só de um lado do pincel, ó. Repito isso em algumas folhas. Aqui, ó, que tá do lado escuro, também posso fazer do mesmo jeito. E ao voltar com o pincel, ó, eu já dou uma esfumaçada nessa tinta, fazendo com que ela misture, vira o pincel, ó, e dou uma passadinha bem de leve aqui do lado, ó. Aqui eu venho com sujeirinha só do pincel. Mais um pouquinho, ó. As dobrinhas aqui da ponta da folha, quando eu quero fazer, nem precisa riscar. Isso é coisa que a gente consegue fazer no pincel mesmo, tá? Ó. Agora, com o verde ocre, da mesma maneira, tinta bem na pontinha do pincel, de um lado só, faço um risquinho aqui, ó, e vou fazer, ó, a nervura da folha, ó. Desse lado aqui, nessa folha. Venho aqui, ó. Tento passar com a tinta em cima do lado mais escuro. Dessa maneira. Todas as folhas prontinhas, agora vamos na pintura das rosas. E eu vou usar as seguintes cores: azul ultramar, azul turquesa, azul mar e o verde glacial. Vamos lá? Com o azul turquesa, eu vou preencher, ó, a rosa por tudo. A minha maneira de pintar rosa, eu não desenho as pétalas. Eu faço as pétalas todas no pincel. Então, não desenho, tá? E aqui eu vou explicar passo a passo para vocês como é feito, para vocês poderem aprender e fazer. Perder o medo, né, de fazer a rosa, tá? Ó, vou preenchendo por tudo. Tô usando o pincel número 8, da 454, tá? Mas pode ser qualquer pincel. Posso preencher aqui, se eu quiser, até com pituá, tá? Como eu sempre digo, pincel não faz milagre. Preencho bem, tampando bem a trama do tecido.
Notem que aqui, ó, eu já vou deixando esse espacinho aqui, ó, sem tinta. Venho com um pouquinho do azul mar e passo aqui, ó. Um pouquinho mais. E vou esfumaçando, misturando bem a esse azul turquesa, ó. Fazendo dessa maneira o cálice aqui, ó, da rosa. Ó. Venho com azul turquesa, aqui, ó. Um pouquinho do azul ultramar. Passo aqui na boquinha da rosa, ó. Esfumaceio lá pra cima, um pouquinho mais. Esfumaceio, ó, lá pra cima. Até sumir totalmente no azul. Com o pincel sujo, com azul ultramar, venho aqui, ó, e faço a sombra aqui, ó, desse cálice. Não posso deixar divisão de tinta. Então, ó, eu esfumaceio uma cor na outra, ó. Tanto pra cá, no cálice, como pra cá, onde que vai ser as pétalas, tá? Aqui, ó, eu forço um pouquinho mais nessa cor, ó, esfumaçando. Notem que não fica risco, não pode ficar divisão, tá? Esfumaceio, ó. Mudo meu pincel. Agora, tô com o pincel número 6 da 421, ó. Venho aqui no pezinho, ó, de cada pétala e faço um pouquinho de sombra. Por quê? Porque uma pétala faz sombra na outra, ó. Só aqui, ó. E vou repetir isso em todas, ó. Venho aqui, ó, no começo da pétala e fiz sombra, ó, em todas. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Um pouquinho mais. Resto da tinta que sobrou no pincel, ó, venho aqui, levo esse cálice um pouquinho mais pra cima, dou umas pinceladas aqui, ó, dessa maneira. Agora, venho com azul mar, tinta de um lado do pincel, pincel número 6, ó, puxo pra cá e um pouquinho pra cá, ó. Essa é a pétala central. Tanto faz de onde eu comece a fazer a minha rosa, tá? Aqui, ó, puxo mais uma. E aqui. Aqui eu intercalo. E vou fazer isso, ó, até aqui assim. Venho aqui na pétala, pincel todo deitado no tecido. Continuo aqui um pouquinho além daquela sombra que eu fiz e puxo a tinta, ó, lá pra cima. Com o mesmo movimento de vai e vem que eu fiz na folha, ó. Dessa maneira. Mais tinta. Venho na próxima folha, deito todo o pincel, ó. Aqui eu viro pra puxar a ponta aqui da minha pétala e volto, ó, com movimento de vai e volta. Dessa maneira. Notem que aqui, ó, eu já coloco deixar uma folha, uma pétala por cima da outra. Venho aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer a ponta, aqui o começo da minha pétala, ó, e venho pra cá, ó.
E vou repetir isso em todas as pétalas. Venho nessa daqui. E faço a mesma coisa. Começo a pétala, ó, e levo lá pra ponta. Jogo um pouquinho do verde glacial. Vai dar uma clareada a mais nessa pétala. Nessa daqui, ó, venho com verde glacial, começo ela aqui, ó, com começo bem fininho, ó, pra dar impressão mesmo que uma tá saindo de dentro da outra, ó, e levo lá pra cima. E aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó, e trago a ponta dela, o começo, aqui, ó, bem fininho. Aqui, ó, agora eu vou jogar pétalas aleatoriamente, tá? Ó, vou desenhando no pincel. Aqui eu tô usando o verde glacial, ó, já fiz mais uma pétala. Venho aqui na beiradinha, na boquinha da rosa, ó, dou 3 pinceladinhas, ó. E continuo a fazer mais pétalas, ó. Desse lado aqui, puxo com o pincel inteiro, ó, deito ele totalmente no tecido e puxo, ó. Dessa maneira, eu já tenho mais uma pétala também. Venho aqui, ó, posso fazer uma pétala pegando aqui, ó, toda essa região. Jogo um pouquinho do azul mar junto, ó, e travesso um pouquinho aqui, ó. É a pétala central. Um pouquinho mais do verde glacial, ajeito aqui, ó. Jogo mais uma pétala aqui, limpo um pouco o pincel e vou reforçando as pétalas aqui, fechando um pouquinho mais aqui, ó, a boca dessa rosa, ó, dessa maneira. Aqui posso jogar mais uma pétala. E aqui, ó, também. Um pouquinho mais do verde glacial, ó. Tinta de um lado só do tecido, eu trago essa ponta da pétala aqui, ó, dessa maneira. Desse lado aqui, vou jogar um pouquinho mais do verde glacial, porque eu quero que fique um pouquinho mais claro. Só reforçando aqui, ó, o desenho que eu fiz das pétalas, ó. Onde eu ver que preciso jogar mais um pouquinho de tinta, eu jogo. E, às vezes, depois que seca, eu preciso refazer essa rosa. Aqui, ó, nessa última pétala, eu vou jogar um pouquinho de tinta aqui e vou esfumaçar bem.
Um pouquinho mais. Dessa maneira. Agora, vamos para essa daqui. Vou preencher, fazer o mesmo processo que eu fiz na primeira, ó. Vou preencher ela toda com azul turquesa. Levando a tinta, ó, bem em cima do risco. Vou repetir, como eu disse, aqui, ó, todo o processo. Já passei a primeira mão de azul. Agora, eu venho, ó, fazendo a ponta aqui, ó, de cada pétala. De azul ultramar. Assim como eu fiz lá na primeira rosa. Vou fazer em todas as pétalas. Venho aqui no cálice da rosa, jogo o azul turquesa, o azul ultramar, perdão, e esfumaceio, ó. Da mesma maneira que eu fiz na primeira, dou uma misturada, tanto na parte mais clara do cálice, como aqui pra baixo, ó, onde que eu vou fazer as pétalas, ó. Ajeito aqui bem. Trago esse azul até aqui, ó, já esfumaçando. Um pouquinho mais. Dou algumas pinceladas aqui, ó, sem deixar marcação. Posso dar uma pincelada com esse azul ultramar aqui também. Agora, venho com azul mar, e como eu disse, tanto faz por onde eu começo a rosa, o resultado sempre vai ser o mesmo. Essa daqui eu vou começar por aqui, ó, com bastante cuidado, aqui, ó, pra mão não borrar o meu trabalho. Esfumaceio. E aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais claro. Então, eu jogo um pouquinho do verde glacial, ó. E continuo. Venho pra essa pétala e faço esse movimento, deito todo o meu pincel e puxo, ó, lá pra ponta. Ó. Pego uma isca do verde glacial, venho aqui, ó. Sem deixar risco, eu já tiro, ó, a pétala. Venho pra próxima. Deito o pincel e puxo, ó, até sumir a ponta aqui da pétala. Deito todo o pincel e volto lá pra cima, levando a tinta, ó, lá pro começo da pétala, lá pra ponta, ó. Esfumaceio, sem deixar o risco, a divisão da tinta, tá? Ó, pincel inteiro no tecido. Aí, ó, volto esfumaçando, dessa maneira. E vou repetir isso em todas as pétalas, assim como eu fiz na minha primeira rosa. Ó, trago, passo um pouquinho aqui, ó, em cima da pétala que vai ficar por baixo, ó, passei um pouquinho, deito o pincel e vou sumindo a ponta aqui da pétala até sumir totalmente no tecido, deito todo o meu pincel, volto pra cima, ó, esfumaçando a tinta, ó.
Uma maneira bem fácil de vocês se basear, eu procuro deixar essa dobra aqui, ó, mais ou menos, ó, da largura do meu pincel. Eu estou com o pincel número 6 da 421, tá? Quem não consegue trabalhar com esse pincel, pode trabalhar com o pincel número 6 da 454, pincel que vocês tiverem já acostumados a usar, que o resultado vai ser o mesmo, tá? Ó, venho aqui, puxo, ó, um pouquinho em cima da pétala, até sumir a pontinha e volto, ó, esfumaçando. Aqui, ó, cheguei na penúltima, na última pétala aqui, que essa vai ser central, volto aqui, ó. Pra continuar aqui, ó. Ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, na hora de voltar pra cima, deito todo o meu pincel, ó, se precisar ajeitar, volto ajeitando, sem deixar riscos, sem deixar divisão, ó. E assim, ó, eu vou formando uma rosa. É a minha maneira de fazer, mas eu acho que fica bem natural. Mais natural, né? Ó. Fiz a metade, venho do outro lado aqui da pétala central e puxo, ó, para o lado contrário. Esse lado eu puxo pra cá, esse aqui eu puxo ao contrário. Aqui ainda tem essa pétala pra mim finalizar, ó. Então, eu desço com a tinta, pincel deitado, todo o pincel pegando no tecido, ó. E pra fazer, ó, o final dela aqui, ó, vou de ladinho, ó, com o pincel de ladinho, eu consigo, ó, sumir a pontinha dela ali, ó. E isso me dá impressão e fica, ó, uma pétala sobre a outra. Venho aqui, ó, faço uma outra pétala pegando aqui, venho aqui, ó, faço uma vindo aqui por cima, ó, já intercalo aqui. E vou fazer aqui, ó, várias pétalas, um pouquinho menores, assim como eu fiz ali na outra rosa, ó, fechando a boca aqui da rosa. Aqui, ó, não tem segredo nenhum. É só intercalar, ó, eu não posso fazer puxando uma pétala, como se fosse carreira, porque fica estranho. Então, ó, eu tenho que intercalar. Aqui, ó, fica uma divisãozinha, eu intercalei. Aqui, ó, vim com outra pétala e aqui, ó, com outra. E aqui por dentro, ó, já joguei uma pra tirar, ó, esse sinal aqui, tá? E vou fazendo menores, ó, até fechar totalmente, tá? Venho com uma pincelada aqui, mais uma e outra, ó. Vou fazer uma pétala aqui, ó, pegando já por fora, com o verde glacial, ó. Não tem problema se ficar com um pouquinho de tinta, que depois essa tinta vai secar e vai sumir, tá? Aqui, ó, já posso fazer uma pétala também, e ela vem aqui, ó. E agora, eu tô trabalhando só com verde glacial, ó. Aqui, ó, eu já venho com outra pétala,
Ó, ela pode pegar aqui. E agora, é só deixar a imaginação fluir, ó. Vou fazendo pétalas aleatoriamente, assim como na outra. Venho com uma sujeirinha do verde, do azul turquesa, reforço aqui, ó, pra minha pétala ficar bem visível. Venho aqui, faço mais uma, ó. E aqui, ó, posso cruzar uma pétala aqui, ó. Só com verde glacial, ó. Uma pétala bem grandona. Quando ficar muito sumida a cor da pétala ali, o que que eu faço? Venho com a cor de base e, ó, dou uma escurecida aqui, ó, pra mostrar um pouco mais a cor dessa dobra de pétala pra mim. Eu posso vir aqui por baixo com um pouquinho também, mas só aqui, ó, já vai me mostrar bastante essa pétala. Um pouquinho mais do verde glacial, ó, ajeito. Esse lado é o lado que eu quero mais claro, então, ó, reforço um pouquinho mais a claridade aqui, ó, dessas pétalas. Venho aqui também. Só reforçando o que já foi feito. E aqui, ó, vou jogar um pouquinho mais também desse lado, por causa da claridade. Sempre quando eu faço rosa, às vezes, é sempre necessário, ó, retocar. Não tô fazendo nada além de retoques agora, só retocando mesmo. Aqui eu ainda posso jogar um pouquinho mais do verde glacial. Nessa de antes aqui, ó, conforme a tinta vai secando, porque eu trabalho com a cor clara em cima de um tom mais escuro, é necessário retocar, ó. Então, eu já venho fazendo isso, ó. A rosa é bem fácil fazer, ela só é um pouquinho demorada, mas o resultado fica muito bom, tá? E agora, eu só retoco mesmo onde precisa. E conforme for secando a tinta, eu ver que for necessário, eu já jogo um pouquinho a mais. Em alguns lugares, ó, principalmente do lado que eu quero deixar um pouquinho mais claro. Ó, então, eu vou apenas retocando aqui, ó, o que já foi feito. Olha, a rosa feita. Se necessário, conforme a tinta vai secando, como eu disse, às vezes eu preciso refazer as pétalas. E daí é só jogar mais tinta, tá? Agora eu vou fazer uns arabescos. E vou usar apenas o sépia inverno, tá? Dei uma leve diluída nele no Aquarela Silk. E venho aqui, ó. Dou leve batidinha com o pincel, dando intenção de espinhos, e com esse risco eu vou formar, ó, o símbolo do infinito. Venho aqui e vou trazer até aqui, ó.
Volto com alguns batidinhos. Puxo uns arabescos aqui. Ligo as folhas aqui, ó. E posso puxar um outro aqui, ó. Do meu pincel, pego o pincel número 12 da 454 e vou fazer, ó, algumas folhinhas, aquelas meio apagadinhas, ó, só para enfeitar mesmo o nosso trabalho, ó. Como a gente faz essa folhinha? Diluindo bem a tinta, ó. Eu pego um lado mais escuro, com a cor mais escura. No caso aqui, eu tô usando o sépia inverno. E no outro, eu tô usando um restinho do verde glacial, que ficou lá no prato, ó. E puxo, ó, as folhinhas. Dessa maneira, de maneira bem simples. Aqui, ó, vou jogar mais um galinho. E aqui também. Volto com o pincel número 6. Um pouquinho do sépia inverno. Pego esse galinho aqui, ó. Trago ele até aqui. E aqui, ó, faço a mesma coisa, ó. Com uma pincelada, ó, eu tenho a pontinha ali, ó, das folhinhas. É tudo muito fácil, só com sujeirinha de tinta no pincel, ó. Essas folhas aqui não podem, de maneira nenhuma, ser desenhada, porque senão não fica natural do jeito que é pra ser, tá? Então, ó, a gente vai criando tudo no pincel mesmo, tá? E fica muito bacana o resultado. E dessa maneira fica o trabalho todo concluído. Diferente da primeira versão de rosas azuis aqui do canal, mas também muito bonita e mais atualizada, né? Se você tá aqui no meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Te convido a assistir os outros vídeos e, se gostar, se inscreva. Para quem já é inscrito, meu muito obrigada. Peço a todos que comentem, compartilhem, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e não esqueçam de deixar um joinha para mim saber que você está gostando, tá bom? Aqui, uma nova opção para finalização desse trabalho, você pode usar qualquer frase de stencil que você tenha. Aí, eu usei I love rosas, eu amo rosas, que dá uma outra opção, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.